Nesse vídeo você vai nos acompanhar para uma viagem, nós vamos a uma cidade e eu quero trazer para você aqui fases do empreendedorismo, fases que o empresário vive na sua vida e qual fase eu estou vivendo, qual fase eu e meu sócio estamos vivendo, fazendo o que a gente vai fazer hoje, que é ir para outra cidade, entrar para dentro de um novo negócio. A gente está expandindo os nossos negócios, os nossos segmentos de atuação e a gente comprou uma nova empresa. Viramos sócios de uma nova empresa. E é exatamente essa viagem que a gente vai fazer agora, para a gente entrar ali para a operação, entender como é que funciona, entender as peculiaridades e aprender. Acima de tudo, aprender. Depois disso tudo, aplicar todos os conhecimentos que nos trouxeram até aqui. Todo o nosso conhecimento de gestão, de marketing, de vendas, de financeiro, de contabilidade, etc. para fazer esse negócio prosperar ainda mais. Não perca nada nesse vídeo, me acompanha. Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai te trazer algum bom conhecimento, algum bom aprendizado e compartilhar com você um pouco da minha história, um pouco da nossa história que nós vamos viver de agora em diante. Você que está só assistindo e não se inscreveu ainda, e se inscreva, é grátis e isso me ajuda a crescer e ajuda o YouTube também a entregar esse conteúdo para mais pessoas que, assim como você, precisam ou gostariam de entender como isso tudo funciona no mundo das empresas, no mundo das pequenas empresas. Falar de empresa grande é fácil, né? Tem que falar do nosso dia a dia, do tamanho da empresa que a gente tem possibilidade de ter, tamanho do seu projeto, do meu projeto, enfim. Projeto de gente normal. É isso que você encontra aqui comigo, me acompanhando. Dando início aqui então ao nosso conteúdo, ao nosso vídeo, eu costumo dizer que o empresário ele passa por algumas fases da vida dele enquanto empresário, enquanto gestor, etc. No início do seu negócio, você luta pela sobrevivência. Você precisa vender, você não tem ainda uma carteira boa de clientes, você não tem previsibilidade. Você não sabe como que vai ser seu próximo mês, se vai ter dinheiro para pagar todos os boletos, todos os fornecedores. E sabe uma coisa doida? Eu vou te falar que aconteceu comigo quando minha empresa estava nesse estágio. Eu te confesso, viu? Eu tinha muito medo de vender. Eu precisava vender para sobreviver, porque se você não vende, não tem fluxo de receita, não tem dinheiro entrando, é isso. E eu tinha medo de vender, porque na hora que você vende, você precisa entregar. Seu cliente precisa ficar satisfeito com a solução que você ofereceu para ele, com o seu produto. E quando não é um cliente que você não tem aquela total confiança, se você vai receber em dia, se tá tudo certo, e só tem aquele dinheiro ali no seu fluxo de caixa para comprar aquele material. Muitas das vezes eu vendi com muito medo de não receber em dia, de não receber do jeito certo. Só que tem uma frase que é bíblica, né? Então tem que dar passos de fé. Com segurança, é óbvio, né, gente? Medindo seu risco. É nenhum passo maior do que a perna. Primeiro você dá o passo e Deus põe o chão. E aí você tem que confiar um pouco nesse processo. Eu passei por essa fase também de sobrevivência, de vender o almoço para comprar a janta, igual a gente fala aqui em Minas Gerais. Depois que você supera essa fase, aí sim você fala, opa, agora eu tenho uma empresa que vende, eu tenho recorrência de vendas, eu já tenho clientes. O meu cliente percebe, sabe do que eu faço, sabe da qualidade que eu entrego. Então você começa a chegar em outro patamar de negócio. Um negócio que não mais briga pela sobrevivência, mas ele agora luta para melhorar a experiência do seu cliente, inclusive. Nesse momento, a sua empresa já vai melhor, ela já vai bem, ela já consegue sobreviver sem grandes problemas e começa a sobrar um dinheirinho aí pra você no seu bolso. E nesse momento você fala o seguinte: olha, gostei disso, hein? Gostei da empresa desse jeito, gostei de uma empresa que funcione. O que eu posso fazer para melhorar essa empresa ainda mais? O que eu posso fazer para tentar trabalhar menos um pouco? Não porque eu não quero trabalhar, mas é porque eu não quero estar dentro da operação. E nesse momento, você começa a olhar para dentro do seu negócio. Você começa a entender de processos, começa a entender que você precisa de pessoas melhores, você começa a entender que você precisa de ter rastreabilidade, porque a sua empresa está crescendo, você está contratando mais pessoas. E as pessoas que chegam, elas têm dois papéis. Elas têm que vir para contribuir mais, para ajudar o seu negócio, mas o mais importante, elas não podem destruir o que já tem ali desenhado. Você não pode perder na sua empresa a essência do que já funciona. E esse é um grande
grande desafio, e esse é um erro grave que a maioria dos empresários cometem. As pequenas e médias empresas não possuem um processo de onboarding. O que é o onboarding? É quando uma pessoa chega na empresa. Onboarding é pular dentro do barco. Quando a pessoa chega, ela chega deslocada, ela cai de paraquedas ali dentro da operação, ela não sabe da expectativa, ela sabe do que você falou com ela na entrevista dela. Mas as empresas não preparam um processo de onboard adequado, um processo que vai colocar a pessoa ali dentro do fluxo da operação, vai explicar para ela quem é quem, vai explicar para ela como funciona aquele processo e mais, o que aquela empresa espera dela. Isso os empresários cometem muito esse erro, mas muito mesmo. E para isso você precisa de um pouco de gestão, de conhecimentos. E é isso aqui que eu estou trazendo para você. Depois dessa fase, a gente tem a próxima fase, que a sua empresa já está organizada, você já entendeu de processos, você já tem pessoas tão boas ou melhores que você trabalhando junto com você. Agora a sua empresa já está indo bem. Nesse momento, você tem um pouco mais de tempo para sua família, você leva a sua filha na natação, no inglês, você consegue fazer mais viagens ao longo do ano, ao longo dos meses, você consegue chegar um pouco mais tarde na empresa, talvez até sair um pouco mais cedo. Você consegue, não significa que você vai, porque é outro erro do pequeno e médio empresário. A gente se culpa por usufruir, por aproveitar, né? E isso também está na mentalidade, a gente precisa melhorar isso também o tempo todo, a gente precisa vigiar. Mas nessa fase, quando você começa a ir bem, quando a sua empresa já dá lucro, você tem uma vida legal e tem plena consciência que sua vida legal veio da sua empresa, qual que é o sentimento? Medo de perder. Então, mais do que o medo de desejar, o medo de onde você quer chegar, de que você quer conquistar, você tem medo de retroceder, você tem medo de voltar aonde você estava. Esse é o medo que todo empresário tem, todo empresário que se preze tem. Eu tenho, provavelmente você tem, independente do momento, independente da fase que você está. Ninguém quer piorar, ninguém quer dar passos para trás. Esse medo ele é comum. E quando você tem medo de perder, quando você tem medo de retroceder, você começa a pensar em estratégias de hedge. O que é estratégia de hedge? É como você vai se proteger, como você vai garantir que não vai perder aquilo que você conseguiu construir com muito suor. Toda empresa, você pode estar bem hoje, mas tem muito suor, tem muito sangue envolvido nisso aí. Eu sei disso, porque eu passo isso também. E quando a gente chega no momento do medo, que é o meu momento, inclusive, a gente pensa, como que eu vou proteger a minha família? E aí, quando eu falo proteger minha família, é proteger o meu financeiro. Como? Você vai fazer investimentos na sua pessoa física. Tá, mas eu ainda estou numa fase que eu não posso parar de trabalhar. Então, os meus negócios ainda precisam da minha atenção. E eu preciso dos meus negócios para viver. A liberdade financeira, ela só acontece quando você é totalmente autônomo. Você não precisa trabalhar nunca mais. Isso, para mim, é liberdade financeira. Enquanto você tem que trabalhar, enquanto você precisa daquele prolabore, daquele salário, daquele dinheiro que vem ali do negócio, você não é livre financeiramente. Você pode ter uma liberdade, uma pseudo-liberdade, mas ainda assim você é dependente. Eu ainda sou dependente dos meus negócios. Se eu parar de trabalhar, eu paro de viver. Não tem jeito. Mas nesse momento, o medinho bate ali no fundo, a gente precisa pensar em como proteger esse fluxo positivo de receitas, ou seja, manter o dinheiro entrando. Como fazer isso? Daí a gente começa a investir em novos negócios. E é esse o nosso momento atual. Então a gente entendeu que ficar em um mercado só, fazer um tipo de negócio apenas, fica arriscado. Lembra que colocar os ovos, todos os ovos em uma cesta, é arriscado? Sua mãe já te falou isso? Porque a minha avó já me falou muito isso. Você precisa diversificar. E a gente pega esse conceito de diversificar e a gente aplica muito facilmente quando eu falo de investimentos, quando eu falo de compras, mas em negócios, né? A gente faz isso realmente todos os dias? Eu não fazia. Eu acredito muito no potencial do negócio, do mercado que eu participo, que é o meu negócio principal tem, que é saúde e diagnóstico. Porém, é muito dinâmico, né? O mercado ele vem mudando muito rápido, com esse tanto de tecnologia, com tudo que é novo. E a gente não sabe o que vai ser amanhã. Pensando nisso, a gente pensou em começar a investir em novos negócios. E é isso que a gente fez. Então agora a gente comprou uma parte da sociedade de uma farmácia de manipulação. Nós vamos entrar agora na área farma e B2C. Olha como que é diferente o tipo de negócio. Apesar de ser saúde, igual a Argos que é a nossa outra empresa, esse negócio é B2C, ou seja, Business to Consumer.
ele é para cliente final, para pessoa física, você aí, o seu familiar, etc. O cara que treina na academia, a mulher que quer um pouco mais de performance, quer fazer uma reposição de vitamina, etc. Então a gente está dentro do macro nicho que é saúde, mas de um negócio completamente diferente do que eu tô atualmente. Com isso, a gente começa a diversificar. E por que eu entrei nesse negócio? Nós entramos nisso porque é uma empresa que começou há pouco tempo, uma empresa que precisa de gestão, de foco em vendas, de estratégias novas para o crescimento. É isso que a gente vai fazer. Então a gente veio a calhar o momento do negócio com o nosso momento de vida, buscando novos investimentos e tudo mais. E aqui, para chegar até aqui, eu já vi coisa demais, estudei muito, apliquei muita coisa nos meus negócios, errei bastante e acertei também. Errei mais do que acertei, mas os meus acertos propiciaram os nossos negócios chegarem até aqui. E é isso que a gente vai buscar replicar nesse novo empreendimento. Nós vamos pegar todos os nossos acertos e essa empresa ela vai crescer mais rápido do que a nossa. Por quê? A gente não vai errar tanto igual a gente errou na nossa atualmente, porque eu não sabia fazer. Agora eu já sei. No momento que eu já sei fazer, eu erro muito menos. É essa a nossa aposta. E é isso que a gente vai fazer. Chegamos agora na Saúde Pharma. Vamos começar a fazer nossas reuniões e alinhamento. O Eric agora é nosso novo sócio. Agora vamos começar a entender como é que é a operação desse negócio e ver quais alavancas a gente vai puxar de forma mais rápida. Para você que me acompanhou nesse vídeo até aqui, eu falei sobre os momentos das empresas, o momento que cada empresário e cada empresa passa. Eu te falei inclusive o meu momento e te falei desse novo projeto que é a Saúde Pharma, que é a nossa farmácia de manipulação. A entrada nesse projeto ela veio da demanda de diversificação de segmentos, ou seja, a gente participar de mais de um segmento dentro do macro nicho, área da saúde. Esse é um nicho que eu acredito muito na verdade na saúde, acredito muito na alimentação, acredito muito na estética e nas finanças, né? Mas os nichos que eu tenho mais afinidade em negócios físicos, eles estão relacionados à saúde. Por isso que a gente buscou um negócio que complementaria a nossa empresa principal, que é a Argos, do nicho, do macro nicho saúde, segmento saúde. Hoje faz muito sentido você manipular medicamento. Fazendo isso, você não fica refém a uma fórmula pronta. Você consegue ter produtos personalizados para a sua necessidade. Pensando sempre em personalização, que é um mantra que nós seguimos já na nossa empresa principal, a gente buscou um mercado que possibilitaria a gente ter algum tipo de personalização e mesmo assim fazendo parte da saúde. E aí a gente chegou em farmácia de manipulação e é por isso que a gente está aqui. Então nos próximos meses você vai acompanhar aqui nesse canal, vai acompanhar comigo no meu Instagram. Se você não me segue ainda no Instagram, já segue lá, eu vou deixar ele aqui, @maiberalexandre. Vai lá, que eu posto conteúdos também todos os dias, nos stories, no feed, etc. E eu vou trazer aqui nesse período, nesses próximos meses, a evolução desse negócio. É o financeiro. Toda vez que você inicia um negócio novo, ou entra numa empresa, ou adquire uma empresa, a gente gosta de dividir ela aqui em 5 áreas, que é o comercial, o financeiro, o contábil fiscal, a logística e o marketing. Todas essas macro áreas dentro de uma empresa são muito importantes. Eu costumo comparar até com o corpo humano. Não tem área mais importante. O cérebro não é mais importante que o coração, o que é mais importante que o fígado. Todos eles juntos, em sincronia. O helicóptero passando aqui agora, olha só. Todos os órgãos em sincronia, em sintonia, eles são responsáveis pelo funcionamento adequado do corpo humano. E na empresa é a mesma coisa. Todas as 5 áreas em sincronia também são responsáveis pelo sucesso ou não de uma determinada empresa. No começo, a gente sempre vai olhar comercial, porque venda é o oxigênio de qualquer negócio. Então, quando a gente entra numa empresa e ela precisa melhorar a caixa, a primeira coisa que a gente observa é o comercial. Inclusive, as primeiras ações que nós tomaremos na Saúde Pharma é, de fato, aumento da receita vindo do comercial. E tá tudo ligado. O sistema tributário, o marketing de posicionamento, as vendas propriamente ditas, contabilidade, fiscal, enfim, tá tudo ligado. E aí a gente prioriza o que precisa e o que vai trazer mais resultado no curto prazo. E depois a gente vai seguindo para as outras áreas, ajustando, melhorando e assim a gente vai vivendo. O mais legal disso tudo é que no meio desse caminho, no meio dessa jornada, é divertido, a gente aprende muito, a gente ensina muito, a gente descobre muito do que a gente não sabe. E ó, a gente não sabe quase nada, tá? Essa vida aqui a gente aprende
e morre sem saber nada. E é essa a nossa luta, e é essa a nossa descoberta dia após dia. E muito do que eu vou trazer, muito dos ensinamentos ou dos apontamentos que eu vou fazer aqui, eles podem servir para a sua empresa, para o seu negócio. Então não perca os próximos vídeos. Se você não é inscrito nesse canal, já corre lá e se inscreva, ativa as notificações. Eu tenho que chegar até 10 mil seguidores, eu estou contando com a sua inscrição para a gente alcançar esse número. E se você tiver algum ponto, alguma dúvida ou algum assunto muito interessante que você gostaria que eu falasse, deixa aqui também nos comentários que eu vou ler um por um. E talvez meu próximo vídeo seja para responder a sua dúvida. Então, te vejo no próximo vídeo.